Olá, você que gosta da história do cangaço nordestino brasileiro, seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Então, vamos para mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Nessa história de hoje envolve aí também a morte de um ex-cangaceiro de Lampião, Antônio Augusta Correia, que tinha a alcunha de Meia-Noite, um cangaceiro de Lampião, acusou dois irmãos de Lampião de ter roubado dele 9 contos de réis. E foi uma confusão danada que foi preciso Lampião interferir no meio e pagar a quantia que o cangaceiro Meia-Noite dizia ter sido roubado. E então Lampião pagou a quantia e expulsou Meia-Noite do bando. E então Meia-Noite saiu do bando e seguiu rumo a um sítio chamado Itatiaia, onde ele tinha uma namorada que gostava muito. Depois de conseguir escapar de dois cercos policial, o cangaceiro Meia-Noite acabou sendo morto, assassinado por dois ex-cangaceiros, conhecidos como Ronco Grosso e Tocha. Vamos então conhecer mais essa história de Lampião, o rei do cangaço, envolvendo aí também a morte do seu ex-cangaceiro Meia-Noite. Vamos lá. A morte de Meia-Noite, cangaceiro de Lampião. A história diz que no mês de agosto de 1924, Lampião se descansava em São José de Princesa, divisa entre Paraíba e Pernambuco, localidade onde o rei do cangaço se recuperava de um ferimento no pé, sobre os cuidados do coiteiro Marcolino Diniz. Quando chegou seus cangaceiros vindo do ataque da cidade de Souza, no estado da Paraíba, este ataque aconteceu no comando do cangaceiro divino Antônio Ferreira, irmão de Lampião, e Chico Pereira, que faturaram 200 contos de réis para cada um deles em dinheiro vivo. Mas surgiu no bando uma acusação feita por Meia-Noite que deixou todos em constrangimento. O cangaceiro Antônio Augusto Correia, que tinha a alcunha de Meia-Noite, muito nervoso, disse que havia sido roubado a quantia de 9 contos de réis à noite enquanto dormia. Suspeitou e acusou Livínio Antônio Ferreira de ter-lhe roubado. O cangaceiro Meia-Noite, sentindo-se ludibriado, desencadeou uma grande confusão, a ponto de ser preciso Lampião interferir para acalmar e para serenar os ânimos. O próprio rei do cangaço ressaciou Meia-Noite com a mesma quantia que havia lhe roubado, mas o cangaceiro não se deu por satisfeito e continuou bravejando. Então, Lampião subiu o tom da conversa e exigiu que Meia-Noite entregasse suas armas, pois o camarada estava brabo demais. Lampião e o cangaceiro Meia-Noite, os dois, eram muitos amigos e companheiros de luta de longas datas. Meia-Noite tratava o Lampião como nego velho, mas com esse argumento dele entregar suas armas, Meia-Noite ficou alucinado e reagiu dizendo: se dentro dessa imundícia tiver homem, que venha tomar minhas armas, inclusive vosmecê também, nego velho, seu filho de uma égua, disse Meia-Noite de boca escancarada na frente de todo o bando, os quais estremeceram, esperando pelo pior. Lampião consertou o chapéu na cabeça e disse: Meia-Noite, vosmecê é meu amigo, mas não pode abusar. Continuou Lampião dizendo: já lhe dei o dinheiro que vosmecê disse que lhe roubaram, não dei? Ah, pois, agora quero que vá embora, porque não aceito revoltoso em meu bando. Essa foi a reação de Lampião. Vou embora mesmo, nesse instante, pois de hoje em diante eu não preciso mais dessa titica,
cambada de ladrões safados, disse o cangaceiro Meia-Noite. Então o cangaceiro Meia-Noite deixou o bando de Lampião e partiu na mesma hora rumo ao sítio Tataíra, onde tinha uma namorada de nome Zulmira, e gostava muito dessa moça. Na noite do dia 17 do mês de agosto de 1924, Meia-Noite foi visto por um sertanejo entrando na residência onde Zulmira morava. O cidadão imediatamente foi na Paraíba e delatou o cangaceiro para a polícia, que estava na cidade de Princesa. Então, Manuel Virgulino, xará de Lampião, imediatamente despachou suas volantes compostas de 12 soldados, os quais chegaram no sítio Tataíra tarde da noite. O comandante da tropa bateu na porta dizendo estar com sede e pediu um copo d'água. O próprio cangaceiro Meia-Noite, imitando voz de mulher, respondeu que naquelas alturas da noite não era hora de abrir porta para estranho. Mas sua estratégia não deu certo e então surgiu um tremendo tiroteio. A casa era de taipa e Meia-Noite, cangaceiro esperto, experiente e prevenido, havia furado vários buracos na parede do cômodo da frente, do fundo e do pequeno quarto, de modo que disparava seu rifle ora na sala, ora na cozinha e ora no quarto, dando assim a impressão que havia muitos atiradores, mantendo os policiais à distância. Em meio à terrível chuva de bala, Meia-Noite percebeu sua munição acabando, temendo que sua amada Zulmira morresse no tiroteio, abriu negociação com a volante, dizendo que estava com uma moça que não tinha nada a ver com a briga. O chefe da tropa militar concordou, deixou a moça sair e tomar distância. Aí o tiroteio recomeçou. Mas para a infelicidade do cangaceiro Meia-Noite, a situação agravou ainda mais, pois chegaram mais duas volantes. As volantes eram comandadas pelo então Tenente Manuel Benício e Francisco Oliveira. Depois, para piorar mais ainda a situação do cangaceiro, chegou outra tropa no comando do sargento Clementino Quelé. No início, a operação policial, que era composta de 12 soldados, agora totalizou 100 soldados fazendo tiro para eliminar o ex-cangaceiro de Lampião. Meia-noite, debaixo de uma chuva de bala, de fuzil e caindo telha da casa, sua vida estava por um fio, mas o fumaceiro causado pelos tiros e a escuridão da noite lhe protegeu. Ele furou um buraco na parede e, rastejando como uma cobra, conseguiu se escapar do cerco monumental de 100 soldados de volante, apenas com um leve ferimento numa perna. Nada grave, mas na fuga, ao pular uma cerca, quebrou o braço direito, exatamente o de manobrar o rifle. Após essa fuga para lá de Admirável, Meia-Noite chegou na casa de um cidadão e pediu socorro, que o atendeu, prometendo buscar ajuda para tratar o ferimento no braço. O agricultor saiu em busca de socorro, mas para a infelicidade do cangaceiro, quem voltou foi a polícia. Meia-Noite, mesmo com o braço direito ferido, ainda reagiu e disparou seu parabelo com a mão esquerda, até as balas acabarem. Quando a polícia entrou na casa, o cangaceiro tinha fugido. Mas um dos soldados avistou um vulto subindo o morro ao lado. Este vulto era Meia-Noite que estava fugindo. O policial dispara seu fuzil e acerta o cangaceiro na perna. Meia-Noite, ao ser baleado, sai arrastando e desapareceu misteriosamente. Com braço e perna ferido, Meia-Noite busca ajuda no Saco dos Caçulas, lugar onde ele já conhecia e tinha amizade. Meia-Noite é acolhido por Manuel Lopes, ex-cangaceiro Ronco Grosso, que se tornou cabo de confiança do coronel José Pereira. Dessa,
Meia-noite certamente não sabia. Alguns dias depois, meia-noite ainda em recuperação, a polícia reaparece. Então, Ronco Grosso pega o cangaceiro e esconde ele numa gruta segura. Segundo o documentário, Ronco Grosso perguntou ao coronel José Pereira o que faria com meia-noite. Resolva você, Ronco Grosso. Eu não quero saber de cabra de lampião por aqui. São as orelhas dele ou as suas? Escolha, respondeu o coronel. O ex-cangaceiro então entendeu perfeitamente que seria uma ordem severa do coronel José Pereira para ele eliminar o cangaceiro meia-noite. Ronco Grosso fez um conchave com outro ex-cangaceiro, de nome Antônio Ladislau, conhecido como Tocha, e num certo dia do mês de agosto de 1924, Ronco Grosso e Tocha vai à tardinha até a gruta levar mantimento para meia-noite. O cangaceiro estranhou do oral que os dois chegaram, mas não desconfiou de nada. Meia-noite, ao não desconfiar que a traição estava lhe rondando, foi seu erro fatal. Depois que jantaram e prosearam um pouco, ao levantarem para se despedirem, Ronco Grosso e Tocha atiram e matam a queima-roupa o cangaceiro meia-noite. Cortam as orelhas dele e enterram o corpo em uma cova rasa ali mesmo. Segundo o documentário histórico sobre o tema do cangaço, foi assim o fim de Antônio Augusto Correia, o cangaceiro meia-noite, um sertanejo natural de Piranha, estado de Alagoas. Meia-noite era alto, franzino, negro, de descendência indígena. Segundo diz o documentário, Antônio Augusto Correia, o cangaceiro meia-noite, cometeu seu primeiro crime aos 12 anos de idade. Entrou para o bando de Lampião em 1921 e permaneceu no grupo até ao início do mês de agosto de 1924. Lampião sempre dizia que meia-noite sozinho valia por 10 homens dele, relata o documentário histórico.